O entender, entendeu? Entenderam? Então, boa noite. O meu nome é Patrícia e o meu sinal é esse. Como vocês se sentiram vendo eu falando aqui sem entender? Foi algo confortável, tranquilo? Tudo bem, né? Vamos esperar aí. Incomoda, né? É uma coisa estranha, esquisito. Então imagina a gente sentir isso todos os dias, em todos os lugares. Então por que eu estou falando isso? A gente está no Setembro Amarelo e também no Setembro Azul. A gente não falou sobre isso, mas o Setembro Azul é para a gente se conscientizar e também homenagear o surdo. E essa semana que passou foi a semana da inclusão. Então não só dos surdos, mas também falando das outras deficiências, né? Então eu só quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Primeiro eu vou falar 3 curiosidades, né? Primeiro que a gente pode chamar de surdo, que a gente não vai estar sendo mal educado, né? Então não é mudo e não é surdo mudo. Então agora a gente já aprendeu que são surdos mesmo. E que é uma língua, não é uma linguagem, não sei, outra coisa que as pessoas possam dizer, mas é uma língua mesmo. Por causa de como ela é construída e tudo mais, então é uma língua e ela é brasileira. Então, língua brasileira de sinais, Libras. Então, no Brasil é a Libras, em outros países são outras línguas, assim como o português. E também aqui no Brasil, a Libras é considerada como a segunda língua oficial. Então, se uma escola dá aula de português em português e em Libras, é considerada uma escola bilíngue. E eu queria chamar a atenção para a palavra inclusão. Vocês já pensaram nessa palavra? Que interessante. Porque se eu penso na inclusão, se algo precisa ser incluído, é porque eu já estou supondo que está fora, que já está sendo excluído, porque eu preciso incluir. Então essa palavra inclusão me chama bastante atenção. E o que acontece? A gente precisa incluir as pessoas que são diferentes da gente. Então, às vezes a gente usa a palavra normal, né? Mas o que é normal? O que é o normal? Queria convidar vocês para abrir no Salmo 139. Eu não vou pregar, tá? É só uma reflexão mesmo. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Agora pula lá para o versículo 13: Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as Tuas obras são admiráveis. Eu amo esse salmo, ele é o que eu mais gosto. E me chamou a atenção que sempre quando eu leio ele, eu penso em mim. Eu penso como é maravilhoso, como Deus me formou e que Ele me ama e eu sou desse jeitinho porque Ele quis me fazer assim. E isso não é diferente quando a gente pensa em qualquer outra pessoa. Todas essas pessoas que são excluídas, elas também se encaixam nesse capítulo. Então um cego, Deus fez ele assim, um surdo, Ele fez ele assim, e eu poderia falar isso de todas as pessoas. Isso é maravilhoso, Deus não errou, Deus não erra quando Ele faz a gente, isso inclui todas as pessoas. A gente não precisa ter medo do diferente, a gente só precisa aprender com Ele. Então que a gente possa ser uma igreja inclusiva, uma igreja que pensa em todas as pessoas e que não tem medo delas, medo do diferente, mas realmente aprende para saber como lidar e como levar o amor de Deus e o nosso amor também para os outros, amém? Tem um sinal que eu ensinei há 2 semanas atrás, não sei quem assistiu o vídeo, mas a gente pode fazer agora, ele que é bem facinho. É esse sinal aqui, ó. Vamos abaixar só esses 2 dedos aqui, o dedo do meio e o do ladinho. Parece um sinal de rock and roll, mas não é não. Esse sinal é eu amo você em Libras, porque tem o I de I, em inglês é eu, né?
O L de love, que é amo em inglês, e o Y de you, você. Então, quando a gente faz assim, fica um sinal universal de eu amo você. Então, quando vocês encontrarem o surdo, você pode pelo menos falar, eu amo você e Deus ama vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada pela tua presença aqui neste lugar, Deus. Obrigada porque de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. E é maravilhoso a gente ser diferente, Deus. Que a gente não tenha medo das diferenças, Pai, mas que a gente veja com uma gratidão enorme que cada um manifesta um pouquinho da tua glória, Deus. Cada um tem um pedacinho de ti. Juntos nós somos mais ainda o teu caráter, Deus, mais ainda a tua verdade, papai. E que isso possa fluir realmente com uma verdade dentro de nós. Nos ajude, Deus, a amar mais as pessoas. Nos ajude a ser pessoas inclusivas, pessoas que realmente querem ser uma família, a tua família, Deus. Obrigada por todos os surdos, Deus. Obrigada por todos os deficientes. Eles também têm um propósito. Que eles saibam disso também, papai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar nos colocando de pé para a gente louvar e adorar o nosso Deus. Feche seus olhos agora por um momento nessa noite. Que você venha entregar o seu coração para Jesus agora. Que você venha mesmo se entregar por inteiro através do louvor, do seu louvor. Em nome de Jesus. Buscarei
cantar aqui para o Senhor, de poder dar o nosso melhor para o Senhor. Nós queremos te entregar agora o nosso louvor, a nossa adoração para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, né? Eu que fiz a abertura, então não cumprimentei ninguém ainda. Eu quero expressar aqui, né, felicidade, agradecer a vocês como igreja, a participação e momentos que a gente vive. E em especial eu quero agradecer ao Ministério Infantil, né, ao nosso irmão Reginaldo, que ontem nós tivemos aqui um momento com as crianças, né, teve aqui um jiu-jitsu. Foi um tempo gostoso de elas participaram. Olha ele aí, tá aí o Reginaldo, não tinha visto ele ainda. Agradecer pelo tempo ontem. Nós temos tentado uma vez a cada mês ter esse tempo com as crianças e tem sido gostoso, tem abençoado a vida delas e tem sido bom. E também o outro Reginaldo, é outro ministério, mas tem o Reginaldo, a Dani, ministério com as famílias, né? Nós estamos tentando voltar a fazer presencial aqui também uma vez no mês, e ontem eles estiveram ministrando os casais aqui na igreja, a gente também transmitiu pela internet, né? Agradecer não só eles, mas todos vocês, porque agora nós vamos ter também o nosso momento de dízimos, de ofertas, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês como igreja têm entendido a importância, né, de contribuir, a importância de participar nesse momento. Nós, como igreja, nós não temos vivido grandes dificuldades nesse tempo, mas às vezes eu me reúno com alguns colegas pastores, converso, né, e sei que tem algumas igrejas que têm vivido, né, momentos não muito fáceis por conta da pandemia. E há um tempo atrás eu falei assim, que se tratando, né, desse ID de contribuir com a obra, a gente pode fazer de 3 maneiras. Uma delas é orando, outra delas é indo, e em terceiro lugar é contribuindo. Então eu quero aproveitar esse momento onde a gente vai orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas e fazer uma oração de gratidão mesmo, de gratidão pela igreja, pela participação de vocês e também de interceder, né, pelas igrejas que não têm vivido essa mesma condição, que têm enfrentado alguma situação de dificuldade. Pedir a Deus que abençoe, que dê direção, que levante pessoas e que essas igrejas consigam, né, continuar. Vamos orar? Se você tem a intenção de dizimar ou ofertar nessa noite, se oferta. Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Deus, pela vida dessa igreja, pela participação, não só nesse momento de contribuir, mas em tantos outros momentos, Deus, que acontecem, né? Seja na realização de um evento, Deus, seja, né, no funcionar dos ministérios, Deus, em cultos que acontecem, Pai, em tudo, Deus, nós temos motivos para te agradecer, Senhor, e queremos nessa hora interceder, Deus, interceder pela igreja metodista, por outras igrejas, Deus, não só metodistas, mas que têm vivido um momento de dificuldade nesse tempo, que o Senhor esteja dando direção, que o Senhor esteja levantando pessoas, Deus, e que a tua obra não pare, Deus, nesse momento. Deus, dá estratégias, Pai. E oramos também para que o Senhor consagre e abençoe os dízimos, as ofertas, que o teu povo vai entregar ao Senhor nesse momento, Deus, e continue nos dando sabedoria, nos dando direção de como administrar isso, de como caminhar como igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem o desejo, pode se dirigir aqui à frente, entregar seu dízimo ou sua oferta. Abra sua Bíblia aí, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 1. Texto da palavra de hoje, Mateus, capítulo 27, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5.
Mateus capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esse culto e te pedimos que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos ensine nessa noite, fale ao coração do teu povo, use a minha vida, Pai, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. O mês de setembro está terminando, né? Passou rápido, às vezes começa o mês e ele termina, a gente nem vê, quando vê já está acabando e o ano de 2020 está quase indo embora, né? Que vai embora e que 2021 seja melhor, né? Por conta de tudo que a gente viveu. E nesse mês de setembro, nós falamos sobre o Setembro Amarelo, né? Que é um mês que tem esse tema, né? De prevenção ao suicídio, né? Essas doenças da mente. E hoje nós vamos falar essa mensagem encerrando esse mês. E eu pensei de usar esse texto que fala de Judas, porque Judas foi alguém que tirou a própria vida. E pensando sobre isso, né? Eu reflito, né? E quando alguém tira a própria vida? Eu nunca conheci ninguém próximo, mas talvez você já tenha conhecido, né? Tenha ido ao velório de alguém que passou por essa situação. E pensando nisso, né, eu digo à igreja, talvez alguns já saibam, outros não, mas diante de uma situação dessa, é importante a gente não julgar. Porque às vezes a gente vai no velório, vai numa situação dessa, e a gente fica querendo pensar em quem já foi, onde será que vai parar, o que será que vai acontecer dessa pessoa. E biblicamente falando, só Deus, né? Só cabe a Deus julgar, só Deus quem tem essa capacidade, porque só Deus sabe, conhece a mente como um todo, só Deus sabe de tudo que passa na cabeça, só Deus sabe de tudo que passa no nosso coração, e só Ele consegue analisar o todo numa situação dessa. Por isso que lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 fala, né, para a gente não julgar de forma alguma. Porque eu e você, a gente não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. E eu acredito sim que vai ter pessoas que tiraram as suas vidas e que a gente vai encontrá-las lá no céu. Porque Deus conhece a mente, Deus conhece o coração, Deus sabe por tudo que passou na vida dessa pessoa. E Deus é um Deus que é justo. E hoje nós vamos falar sobre Judas, né? Que foi alguém que tirou a sua própria vida. E a gente bem sabe, né, do desenrolar da história de Judas para cá. E Judas é alguém que é malhado até hoje, né? Tem cultura que gosta de pendurar um boneco lá e vamos bater, vamos malhar o Judas, né? Judas é odiado, Judas é alguém cujo nome virou sinônimo de traidor, né? Eu não quero defender Judas, né? Mas a gente precisa ter uma certa sensibilidade. Não quero também falar de quem já tirou a sua vida, mas tudo isso fica para a gente olhar para Judas, olhar para alguma coisa que aconteceu e o que eu faço com isso? Como é que eu conserto isso, né? Como é que eu construo algo bom sobre isso? Na primeira vez que ministrei, eu falei de Setembro Amarelo e expliquei por que surgiu. Foi uma família que perdeu um filho e inconformada, né? Mas como que isso aconteceu? Como que eu não percebi isso, né? Aí começou todo um trabalho ali que ela foi percebendo que outras pessoas também estavam passando por esse tipo de situação e começou ali todo um trabalho de ajuda que rodou o mundo e que chegou até mim, até você. Foi uma situação difícil, uma situação de perda, mas que você olha para algo ruim e você consegue, né, tirar um aprendizado, construir algo bom sobre isso. E é exatamente o que eu quero fazer, olhando para a vida de Judas, olhando para a história dele. E quando a gente pensa em Judas, né, quem era Judas, né? Algumas coisas a gente percebe, né, o que ele tinha na cabeça, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Judas provavelmente ele era zelote, né? Outros discípulos também eram. E zelote era um movimento, uma resistência contra o Império Romano. E as pessoas que faziam parte desse movimento acreditavam, né, que haveria um Messias, que haveria alguém enviado por Deus e que essa pessoa ia se revelar, ia conduzir a nação de Israel à libertação, através
de força, através de uma demonstração de poder. Eles acreditavam que alguma coisa ia acontecer. E Judas também tinha essa ideia, né? Ele acreditava que Jesus era o Messias e no entendimento dele, creio eu, ele estava dando empurrãozinho em Deus, né? Pô, Jesus vai libertar, Jesus vai fazer, tantos milagres acontecem, mas parece que não está desenrolando, né? Deixa eu ajudar ele. E a certa altura, que é o texto que nós lemos nessa noite, ele se dá conta de que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele havia pensado. E quando ele vê que Jesus ia morrer por causa daquilo que ele havia feito, né? O texto vai dizer que Judas, tomado de remorso, ele decide tirar a sua própria vida. E uma das palavras que me vem à mente para a gente começar a conversar nessa noite, né, é que Judas viveu, de certa forma, uma frustração, porque ele imaginava, né, que Jesus fosse libertar a nação de uma forma, e quando isso não acontece do jeito que ele estava pensando, ele tem as suas expectativas frustradas. A revolta não aconteceu, Jesus não abriu os céus, não desceu o anjo, não começou uma revolta ali, o amigo, o mestre, estava perto de morrer. E essa frustração que Judas viveu, que às vezes a gente também vive, causa em nós alguns sentimentos. Às vezes tristeza, a gente chora, a gente se sente sozinho, a gente pergunta, né, fica remoendo o passado. Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? E diante disso, às vezes a gente não pode fazer muita coisa, a gente se sente impotente, a gente se sente desiludido. E o erro de Judas, eu vejo, com essa mensagem eu não quero fazer ninguém se sentir culpado, né? Mas mostrar que a gente tem uma segunda opção. Eu vejo para Judas assim, nas atitudes que ele tomou, eu vejo ele querendo dar um empurrãozinho em Deus. As expectativas de Judas estavam em cima dele mesmo, né? Quem sou eu para querer dar um empurrãozinho em Deus para fazer as coisas acontecer? Muitas vezes as nossas expectativas não estão em Deus, né? Eu não vejo Deus como um Salvador. A gente fala, a gente sabe, mas será que Jesus é mesmo um Salvador para mim e para você? É Ele quem vai me ajudar, é Ele quem vai dar a direção, é Ele quem vai indicar o caminho? Porque muitas vezes a gente acaba agindo e querendo fazer do nosso jeito. Judas quis armar tudo ali, dar um empurrãozinho em Deus para que as coisas acontecessem do jeito como ele estava pensando. E não aconteceu. E pensando na nossa vida, em momentos que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente sabe que nem sempre é assim. Eu te desafio a pensar no amanhã é segunda-feira. Você pode aí pensar, quando você chegar em casa, imaginar certinho, né? Como que vai começar, como que vai terminar a sua segunda-feira. Se você quiser escrever tudo que você acha que vai acontecer, amanhã, à meia-noite, quando terminar a segunda-feira, eu sinto muito te dizer, mas nem tudo, né, vai ter saído conforme você planejou. Está aqui a Patrícia, minha esposa, né? Nós já casamos, casamento é o momento que você planeja tanta coisa, depois se quiser você pode conversar com ela e ver, né, o que planejou e o que não aconteceu do jeito que planejou. E na vida isso acontece, né? Nós vivemos esse tipo de situação, e assim como Judas se frustrou, nós também acabamos nos frustrando. E quando isso acontece, a gente abre mão de algumas coisas e acaba tendo frases, né, como: eu não confio mais, eu nunca mais vou colocar os meus pés lá, não quero mais conversa. Eu acabei de dar o exemplo de casamento, né? A Patrícia, uma vez conversando comigo, ela falou: eu nunca mais vou indicar aquele buffet para ninguém, né? Porque o que eu passei ali, as coisas que não saíram, né, conforme eu planejei. Então acontece com ela, acontece comigo, eu sei que acontece também com você. E eu quero pensar em Deus, né? A frustração que Judas viveu, que nós também vivemos, e olhando para Deus, como é que isso funciona? Qual a orientação que Deus nos dá nessa noite? O que Deus faria no meu e no seu lugar? Ele reclamaria? Ele iria desistir? Pelo contrário, Deus é um Deus, e nós bem sabemos, Ele é um Deus que Ele insiste, que Ele conserta e que Ele cumpre o que prometeu. Olhando para a história de Judas e para toda a expectativa que ele tinha, né, Judas cria um Deus que prometeu que libertaria o povo. E Deus não libertou o povo através de Jesus? Deus libertou e fez muito melhor e algo muito mais grandioso do que aquilo que Judas estava imaginando, do que aquilo que outros companheiros seus estavam esperando. Então nem sempre o melhor, né, vai acontecer do meu e do seu jeito. Nós temos essa mania, a gente faz planos, a gente acha que daquele jeito vai ser o melhor,
E quem de nós já lá na frente não descobriu, sabe que o jeito que eu estava pensando não era o melhor, né? Tinha um jeito melhor ainda de acontecer. Então Deus tem isso, né, preparado para mim, Deus tem isso preparado para você. E nós precisamos ter as nossas esperanças e as nossas expectativas depositadas em Deus, não em nós mesmos, né? Não em nossa capacidade. Por isso, quando eu vejo Judas tentando dar um empurrãozinho em Deus, tentando fazer as coisas acontecer do jeito dele, né? Mostra que ele achava que tinha tudo sob controle, que tinha tudo planejado, que tudo ia acontecer do jeitinho que ele tinha pensado. E uma segunda coisa que eu destaco ao olhar para esse texto é que Judas ele tinha sim outra opção. Por mais que ele tenha tirado a sua vida, eu sei que pessoas que vivem essa frustração, né, que vivem a depressão, né, chegam a tal ponto suas vidas que às vezes acham que não tem mais jeito, que essa é a única solução. Mas Judas tinha sim outra opção. Quando eu olho para o texto bíblico, eu até vejo ele tentando consertar. Porque ele foi lá, ele tentou devolver o dinheiro, ele assumiu o erro diante dos líderes religiosos que tramaram contra Jesus. E quando ele não conseguiu consertar, quando ele não conseguiu mudar o que ele tinha feito, né, aí ele se isola, fica sozinho e não tem mais condição de lidar com aquela dor, com aquela culpa e com aquele remorso. É difícil, eu ouvi poucos pastores falar sobre isso, né? Mas nós não temos condição de julgar Judas, né? O texto não fala que ele se arrependeu, né? Fala que ele estava com um remorso tão grande, mas não tem como a gente saber qual era a dor que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo naquele momento. E o que a gente tira dessa história, que eu já falei alguns domingos atrás, né? Se isolar não deve ser uma opção para mim, para você, né? Nós sabemos que aqui nós temos uma igreja, que nós temos uma família, né? Tem pessoas com as quais a gente pode conversar, tem pessoas que podem nos apoiar. Falando do Setembro Amarelo, eu não falei nenhum culto ainda, mas tem um Centro de Valorização à Vida, o número é 188, é um número que quem está passando, quem está pensando em tirar a sua vida, é um número que funciona 24 horas por dia, e que se quiser, a pessoa estiver vivendo isso, você pode ligar e vai ter alguém que vai te atender, vai ter alguém que vai conversar com você. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Judas lá ainda, né, com as suas expectativas depositadas nele mesmo. Primeiro ele tentou, eu vou dar um empurrãozinho em Deus. E quando ele viu que Jesus ia morrer, ele tentou salvar Deus. Porque ele falou, não, eu vou lá, eu vou devolver o dinheiro, e eles vão devolver Jesus, né? Eu vou conseguir salvar Deus, eu vou conseguir salvar Jesus, né? Ele sozinho vai resolver todas as coisas. Às vezes na nossa vida a gente vai se frustrar e vão acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer comigo, com você, e nós não vamos ter condição de lidar com aquilo e de resolver aquilo sozinho. Então, para isso, a gente precisa entender que a gente precisa da ajuda de Deus, que a gente precisa da ajuda das outras pessoas. E não se cobrar tanto assim, né? A gente comete erros sim, mas não são só erros. Nós também temos acertos. Nós não somos, né, as piores pessoas do mundo. Às vezes nós erramos e a gente acaba entrando nessa. Eu sou a pior pessoa do mundo, eu não faço as melhores escolhas. Nós precisamos acreditar que nós também temos acertos, né? Que nós podemos consertar o que fizemos de errado, que daqui para frente pode ser diferente. E pensando em Deus, né? Deus é um Deus que sempre vai nos dar uma outra oportunidade. Judas, por mais que talvez nenhum dos discípulos quisesse conversar com ele, por mais que ele estivesse se sentindo sozinho, ele poderia conversar com Deus. E às vezes a gente entra nessa, né, de que não tem nenhum amigo, ninguém quer conversar comigo, eu estou sozinho, e a gente analisa a nossa vida e olha, quantas vezes eu já pequei, quantas vezes eu já pedi perdão, e eu estou aqui de novo, eu estou no mesmo erro, eu vou pedir perdão para Deus de novo por causa disso. E a gente não conversa com Deus, não conversa com as outras pessoas, fica sozinho. Nós não devemos, né? Nós não podemos ficar sozinhos e não conversar com Deus. Deus é a primeira pessoa com quem a gente deve conversar nesse momento. E todos nós sabemos e temos essa certeza de que Deus sempre está disposto a nos ouvir, Deus sempre está disposto a nos perdoar, e é por aí que nós temos que começar. Infelizmente, né, tem coisas que acontecem no mundo. E quando eu olho para a Bíblia, assim, na própria tentação de Jesus, não sei se você se lembra, mas tem aquele texto onde Jesus ele foi tentado pelo inimigo. Em cada tentação que o inimigo estava jogando ali diante de Jesus, né, era para fazer com que ele ficasse cada vez mais sozinho.
ele fala assim: transforma estas pedras em pães, porque Jesus tinha se proposto a fazer um jejum. Se Jesus quebra um jejum, né, o que ele começaria a pensar? Perdi o controle de mim mesmo, eu não consigo nem fazer um jejum e levar o jejum adiante, eu não presto, eu não valo nada. Depois o inimigo pega e fala para ele assim: coloca ele sobre o templo e fala: joga-te daqui para baixo, que os anjos de Deus vão te segurar, que os anjos de Deus vão te ajudar. Qual seria a consequência disso se Jesus morresse daquela forma, né? Ele não teria morrido para nos salvar, e ele teria aberto mão, né, de mim e de você, né? Ele perderia o contato comigo e com você. E a outra tentação é quando ele fala assim, ele mostra o mundo inteiro e fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se Jesus cedesse àquela tentação, ele abriria a mão do seu contato, da sua comunhão com Deus, se ele adorasse o inimigo. E aí Jesus estaria se sentindo exatamente quando muitas vezes a gente se sente, né? Deus não vai me ouvir, as pessoas não vão me ouvir, eu estou aqui sozinho e a minha vida está uma bagunça. E é exatamente isso que essas situações, né, vêm, plantam isso no nosso coração, né? Que a gente não vale nada, que Deus não vai ouvir, que não tem ninguém para nos ajudar. Foi isso que talvez Judas viveu, acabou não fazendo a melhor escolha. E o que eu quero dizer para você com tudo isso nessa noite, né? Falando da palavra de Deus: aqui está uma igreja, aqui está uma família, e pessoas que erram, que acertam. Quando eu falo isso, eu me incluo nisso também, e que todos nós estamos buscando a ajuda de Deus para sermos melhores. Eu gosto de dizer que a igreja é como se fosse um hospital. A igreja é lugar de gente doente, né? De gente que está precisando de ajuda, né? Está precisando de ajuda para se conectar com Deus, está precisando de ajuda para se relacionar melhor com as outras pessoas, está precisando de ajuda para se entender e pensar sobre a sua própria vida, né? É isso que a palavra, né, nos incomoda e nos leva a fazer nessa noite. Cada um de vocês está pensando na sua própria vida, nos relacionamentos que vocês têm uns com os outros, no nosso relacionamento com Deus. E pode parecer muita coisa, não se desespere. Como eu falei, né, a primeira coisa que Judas podia e deveria ter feito era se dirigir a Deus em oração, e é por aí que nós temos que começar, né? Comece conversando com Deus, comece se relacionando com Ele. Na minha vida, às vezes as coisas também dão errado, né? E geralmente essa é a primeira pergunta que eu me faço, né? Como é que está a minha vida com Deus? Quanto tempo faz que eu não converso com Ele, né? Quanto tempo faz que eu não leio a palavra de Deus, né? E geralmente faz um tempinho, fazem alguns dias, e aí naquele momento eu paro tudo, né, e vou orar, e vou ler a palavra de Deus, e vou conversar com Ele. Porque se a gente deixar essa situação ir se desenrolando, né, a gente chega num momento que tudo desmorona, e esse é o pior momento do mundo para a gente tomar uma decisão. Eu também já falei há um tempo atrás, né, para quem vive a depressão, quem tem esses pensamentos, talvez tirar a vida, né, no momento mais difícil, esse não é o melhor momento para você tomar uma decisão importante, né? Uma decisão sobre o que você vai fazer amanhã, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Você precisa esperar você estar melhor, você ter condição, né, de resolver aquilo com mais clareza. E para dar um último exemplo, né, eu lembro de quando eu me casei com a Patrícia, no começo do casamento, às vezes a gente tinha nossas dificuldades, e casal novo às vezes não sabe, né? A primeira coisa que vem na cabeça: eu vou acabar com tudo, eu vou abrir mão, eu vou largar, vai acabar. E nós fizemos um combinado assim, que nunca a gente deixaria isso passar pela nossa cabeça, né? De largar, de terminar, ainda mais nesses momentos de dificuldade, porque daí vem palavras que você não gostaria de dizer, e o que não deveria ser uma opção passa a ser uma opção. Então a gente sempre esperaria ter calma e ter tranquilidade para resolver as coisas. Isso é em tudo na nossa vida. O momento em que você está frustrado, frustrada, um momento de dificuldade, que você não está bem, que você não se acha a melhor pessoa do mundo, esse não é o momento para você tomar uma decisão importante. Então eu quero orar com você nessa noite. Quero que você se coloque de pé, quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Não sei se você vai orar por você, ou se você vai orar por alguém que você conhece, né? O setembro acabou aqui, né? Mas tudo isso que a gente tem conversado até aqui não acaba e continua acontecendo. Isso foi apenas para você saber e começar a pensar. Então, para que a gente tenha a capacidade, né, de se ajudar e de
e se tiver a oportunidade também de ajudar outras pessoas. Então interceda pela sua vida, se você tiver o desejo, interceda pela vida de alguém que você conhece, né? De alguém que tem enfrentado essas dificuldades. Deus, nós temos a certeza de que o Senhor é um Deus que nos ouve, que nos perdoa e que está sempre disposto a nos auxiliar. Que todos que aqui estão, Deus, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, tenham em mente, Pai, que a igreja é um lugar de apoio, Deus, a igreja é um lugar onde essas pessoas podem ter voz, a igreja é um lugar, Deus, onde as pessoas podem encontrar ajuda, Deus, para lidar com as suas frustrações, Deus, momentos que a gente percebe que eu não sou capaz, eu não vou conseguir resolver todos os problemas do mundo, e aí o que eu faço? Que a gente veja a igreja como um lugar, Deus, onde o Senhor está, um lugar onde a gente pode depositar em Ti a esperança e esperar que o Senhor vai nos dar a direção, Deus, porque o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que nos orienta, o Senhor é um Deus que restaura e que quer nos pôr de pé de novo, Deus. Levanta esta igreja, Deus, levanta as pessoas que aqui estão, quem tem nos assistido, Deus, não é para ninguém viver pensando que não vale nada, Deus, e nem que é a melhor pessoa do mundo, Deus, mas para nós vivermos pensando que somos Teus filhos, somos as Tuas filhas e que dependemos e precisamos caminhar contigo e uns com os outros, Deus. Que a Tua palavra, Deus, venha nos guiar, Deus, que a Tua palavra venha nos orientar, Pai, fortalece-nos nesse momento, Pai. Se alguém tem tido pensamentos, Deus, de desistir, Deus, de tirar a sua própria vida, Deus, qualquer coisa nesse sentido, Pai, tira tudo isso, ajuda essas pessoas, Deus, faz elas perceberem que há sim uma opção, Deus, há sim um outro caminho a ser tomado, Deus. Não permita que com nenhum de nós, ó Deus, que nenhuma das pessoas que estão próximas, que a gente ama, Pai, aconteça isso, elas tenham essa visão assim como teve Judas, Deus, porque o Senhor sempre tem um olhar de amor, o Senhor quer nos ajudar, Deus. Então ajuda, Deus, ajuda a todas essas pessoas que aqui estão e que oram conosco nesse momento. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, né, a cada um de vocês e que vocês tenham essa certeza. Eu gosto de, ao final de todo domingo, dar um desafio, então leve esse desafio para a sua vida, né? Faça esse combinado consigo mesmo, de nunca tomar uma decisão importante em um momento difícil. Busque sempre a calma em Deus, né? Pare, ore, converse com Ele, para depois, em outro momento, em outra oportunidade, você pensar naquilo de novo e tomar, né, uma melhor decisão junto com Deus. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, a sua semana que iniciou. Então vamos receber a bênção. Que
Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as vidas de cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e não deixe de conversar com alguém, de abençoar alguém através de uma palavra.